Deixa eu ver quem está aqui, galera. Oito pessoas. E aí, galera, boa noite, né? Vamos começar então a nossa saga, né? Deixa eu fechar o meu. Beleza. E aí, galera, como é que vocês estão aí? Estão bem? Estão tranquilo? Estão de boa? Feriadão prolongado aí, deu para dar uma estudada, né? Mas já estão só estudando na realidade, né? Nós estamos em isolamento, né? Continuamos em isolamento. Então, olha só, galera, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou falar de ligações covalentes, correto? Então, o que nós falamos, né? Nós falamos sobre ligações metálicas, ligações iônicas, e agora já falar de ligações covalentes. Conseguindo terminar esse slide de hoje, amanhã já vai partir para a geometria molecular. Sim, então, amanhã a gente já fala de geometria molecular. Na próxima quinta-feira, na próxima quarta-feira, né? Segunda, terça e quarta. Hoje é que dia? Hoje é quarta, hoje é química, é isso mesmo. Na próxima semana, a gente vai falar, na próxima aula de química, já vai falar de ligações intermoleculares. Aí nós encerramos as interações, tanto intra quanto interatômicas. Né? Tanto ligações intermoleculares quanto ligações interatômicas. Então já falamos de ligações metálicas, ligações iônicas. Vamos começar a falar de ligações covalentes hoje. Provavelmente vamos conseguir terminar. A gente não conseguir terminar, amanhã a gente dá um fecha e tal, e já vamos partir para ligações para geometria molecular. Sim, para chegar ao nosso ponto principal, que vai ser nada mais nada menos do que ligações intermoleculares. Tá? Vou desligar minha câmera aqui para ficar mais fácil, né, e o vídeo ficar um pouco mais lento, né, mas assim, menos pesado. E aí eu vou começar a falar então. Então, ligações covalentes, vamos começar a falar sobre isso. Então a gente começa assim, né, com as estruturas moleculares. Coloquei aqui uma imagenzinha representando dois átomos aqui de mãos dadas. Então, já que ninguém tem nada para oferecer a mais para ninguém, vamos compartilhar o que temos, né? Essa é a ideia de ligações covalentes comigo, né? Então vamos pensar, né? O que seria então essas ligações covalentes? Repare, né, baseado na teoria do octeto, né, que nós discutimos, claro que nós temos algumas exceções, e hoje eu vou mostrar para vocês algumas exceções, mas baseado para explicar, né, para entender as ligações, baseado na configuração do gás nobre, a regra do octeto diz que todo átomo, para adquirir estabilidade, ele precisa apresentar na sua última camada configuração igual a de um gás nobre. O que os gases nobres têm na sua última camada? 8 elétrons. Qual é a exceção? O hélio, que tem apenas 2. Seguindo. Então, o que é uma ligação covalente? Né? Se você fazer. Então, ligação covalente é uma ligação que se estabelece entre dois átomos de
eles não apresentam uma grande eletropositividade, na realidade eles são eletronegativos, então são dois átomos que têm tendência em receber elétrons que vão se unir. E como que eles vão se unir? Se os dois têm tendência em receber elétrons, eles vão compartilhar elétrons. Sim? Seguindo aí, nós temos alguns exemplos aqui, algumas estruturas que eu coloquei aqui. Então aqui eu posso usar, né, o modelo atômico aqui de Dalton para representar, eu posso usar o modelo atômico aqui de Rutherford para representar esse compartilhamento, o que for mais conveniente. Eu posso utilizar a camada de órbitas estacionárias de Rutherford-Bohr para explicar. A ideia aqui é só para ilustrar para a gente. Então nós estamos vendo elétrons compartilhados. Então cada átomo disponibiliza um ou mais elétrons de sua valência, de sua camada, da sua última camada, para ser partilhado com outro átomo. Sim? Se fosse pensar assim em ligação covalente, então ela ocorre quando átomos que necessitam ganhar elétrons, ou seja, átomos com eletronegatividade alta, para se tornarem estáveis entre si. Então vamos dar o exemplo aqui do flúor. O flúor é o átomo de maior eletronegatividade, correto? Então repare que o flúor na sua última camada, né, ele tem 7 elétrons, ó, 2, 4, 6, 7 elétrons. 2, 4, 6, 7 elétrons. Então, o átomo tem tendência, o flúor tem tendência em receber elétrons. Mas como que vai? Mas existem na natureza a molécula F2. Existe na natureza o gás flúor. Então, como é que ele é formado, então? A ideia para ser formado é que esses átomos, deixa eu colocar aqui para clicar, que esses átomos se unem. Tá? Repare que um elétron da sua camada de valência foi compartilhado, ele agora pertence aos dois átomos. Esse compartilhamento de elétrons é o que configura para a gente ligação covalente ou ligação molecular. Sim? Seguindo, então a gente pode entender que, vamos imaginar aqui, o átomo de hidrogênio. Então os átomos de hidrogênio, quando eram isolados, eles apresentam um elétron na sua última camada. Ele só tem uma camada de hidrogênio, né? Então ele não está estável, ele não está com uma configuração de gás nobre. O que precisa acontecer? Ele precisa de mais um elétron. Só que ele vai se ligar com outro hidrogênio que também precisa de um elétron. Então o que se resolveu? Vamos compartilhar. Então agora esse elétron que antes era só do hidrogênio, agora pertence a esse também. Assim como esse que era só desse hidrogênio, agora pertence a esse. Então nada mais nada menos nós temos aqui um compartilhamento de elétrons. Galera, para explicar esse compartilhamento de elétrons, nós temos esse simuladorzinho aqui. Esse simulador aqui, quero que vocês entendam que aqui ele está energia potencial e aqui distância entre os átomos. Vocês vão ver que quanto menor a minha energia potencial, mais estável vai ser esse átomo. E aí eu vou mostrar para vocês esse simulador. Vamos acompanhar aqui, vamos ser direcionados lá para o nosso link do simulador. Estão abrindo, um pouquinho de paciência, vamos chegar lá. Então, o simulador, vamos usar esse simulador amanhã para a gente desenhar nossas moléculas. Então, olha só, eu vou pegar um átomo de oxigênio. Repare que, deixa eu diminuir um pouquinho o gráfico para vocês poderem observar. Ó, eu vou colocar ele bem distante. Vocês estão percebendo que não existe nenhuma atração entre eles, né? Nenhuma atração. Se eu colocar aqui as forças, ó, forças... Então aqui eu tenho a força atrativa, a força repulsiva, todas as forças. Então repare que com o tempo, o que vai acontecendo? Ó, ele está se aproximando, está se aproximando. À medida que ele está se aproximando, olha só, ele está indo para uma região de menor energia. Eu vou colocar bem lento para vocês poderem observar. O que está acontecendo com esse átomo quando ele... Então, ele foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. Quem é que estava atraindo? A eletrosfera de um átomo estava sendo atraída pelo núcleo do outro. Só que quando eles ficaram muito próximos, o que aconteceu? Esses núcleos se repeliram. Por isso que eles voltaram a se afastar. Eu vou aproximar eles. Ó, vamos aproximar eles. E vocês vão ver que eles vão, né? Vou colocar normal aqui, ó. Eles estão se aproximando bem lentamente, bem lentamente. Repare que a força de atração, vou parar. Ó, repare as duas setinhas aqui embaixo, ó. As forças atrativas, elas vão aumentando à medida que eles estão se aproximando. Até a hora que chegar no ponto de máxima atração. Não tem força de repulsão ainda, os núcleos estão distantes. Vamos voltar, soltar, ó. Repare
que nesse ponto aqui, olha só como é que está a atração. Alguém me Professor, chama? Oi? tá Olha, travado, a gente não tá conseguindo ver. não está conseguindo ver? Não, Travou no slide ou travou num simulador? eu não sei, eu acho que foi no simulador. Vocês estão vendo o slide aqui, não é isso? Esse Sim, slide vocês estão vendo. O aí, ó, slide vou ver. Ah, tá, foi slide, foi slide. foi o slide. Vocês não conseguiram ver o simulador, não é isso? É, só slide a gente Deixa tá eu vendo. ver. Eu vou travar minha tela, compartilhar. Agora vocês vão conseguir ver. Estão conseguindo ver agora? Deixa eu fechar aqui. Pronto, agora sim. Isso, conseguiram ver. Perfeito. É porque eu tinha travado naquela tela. Então vamos voltar aqui, ó. Ó, coloquei o átomo. Repare, por que vai surgir uma atração entre eles? Porque a eletrosfera desse que é negativa está sendo atraída por núcleo desse que é positivo. Então vamos liberar aqui, só para a gente poder conseguir ver o movimento. Ó. Vou colocar um pouquinho mais perto, só para eles começarem a se movimentar. Vamos colocar normal. Olha, eles estão se aproximando. Vou colocar devagar aqui. Olha, repare, eu vou parar à medida que... Olha, os vetores de atração, tá vendo que eles estão aumentando? Ó, mas à medida que eles aumentam, o que que acontece? Acontece, se for se aproximando, ó, tá aumentando, 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 mas passa a surgir agora uma força de quê? De repulsão. Mas você repare que a seta de atração é maior do que a força repulsiva, porque se a força repulsiva fosse maior, eles iriam se afastar. Então as eletrosferas estão se penetrando, ó, se penetrando, até chegar num ponto, vou chegar aqui, ó, num ponto de maior estabilidade, que seria embaixo dessa curva aqui, ó. Repare que agora, deixa eu ver se eu consigo minimizar um pouquinho essa tela. Repare aqui, ó, tá vendo que as forças, ó, a laranja aqui é as forças de atração, a roxinha aqui é de repulsão. Então repare que nesse ponto a de atração está maior do que a repulsão. Então eles vão continuar a se aproximar, se aproximar, se aproximar, até chegar a hora que essas duas forças vão se igualar. Aí eu digo que agora se transformou em algo estável, ó. Nesse ponto é o ponto de maior estabilidade. Se eles continuarem a se aproximar, o que vai acontecer? Eles vão se repelir novamente e essa ligação vai ser desfeita. Perfeito, galera? Então, os átomos se ligam buscando uma região de menor energia potencial possível. Sim? Voltando para o nosso slide aqui, deixa eu voltar para o meu slide, para a minha apresentação. Então, é isso que justifica as ligações covalentes. Então, como que eu vou representar essa ligação covalente? Existem inúmeras maneiras de eu representar essa ligação covalente, né? Eu posso representar utilizando pontos, cruzes. O mais comum aqui, o que deu para eu fazer aqui foi pontos. Cruzes não ficou legal na formação desse slide. Então, ó, eu posso representar das mais diversas maneiras possíveis. Todo mundo já viu essa representação aqui. Sim? Aonde? O que é mais comum? Eu laçar os pares de elétrons. Aqui é uma representação eletrônica, conhecido como representação de Lewis. Sim? A fórmula estrutural, cada par de elétron desse compartilhado, que pode vir de cada átomo pode doar um só elétron, pode partilhar dois. Então, não obrigatoriamente, esse par de elétrons, tem que ser um elétron de cada átomo, pode ser de apenas um. Nós vamos ver que existe um tipo de ligação que apenas um átomo partilha o seu par de elétrons. Tá? Então, ó, fórmula estrutural, cada par de elétron desse vai ser utilizado um traço, e fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Sim, aonde os par de elétron compartilhado ele é circulado. Sim? Galera, quando a gente começa a discutir ligação covalente, eu quero que vocês entendam que existem as mais diversas formas possíveis de a gente representar. Isso aqui, existe até uns vídeos no YouTube, eu não gosto de fazer a parte matemática, assim como balancear a equação química, existe a parte matemática, mas eu gosto do método tentativa, porque a gente já tem tantas outras matemáticas, tantas outras fórmulas matemáticas para calcular na química, na física,
e na matemática, porque se eu consigo fazer algo de química por intuição, por tentativas, é muito mais fácil eu tentar a tentativa do que eu aplicar uma fórmula. Então, sempre que a gente for construir uma molécula, né, através das nossas ligações covalentes, nós vamos sempre começar com o átomo central. Quem é um átomo central? Um átomo central é um átomo de maior valência. O que uma de maior valência? É o átomo que possibilita fazer o maior número de ligações. Normalmente, quem serão os meus átomos centrais? Normalmente, são átomos centrais. A maioria deles, oxigênio, o enxofre, o nitrogênio, o carbono, são esses átomos centrais. Tá? Sempre que nós tivermos hidrogênio, nossa molécula, esses hidrogênios serão átomos periféricos. E os hidrogênios vão estar sempre ligados com os oxigênios. Isso tem que ser importante para a gente. É como se fosse uma regrinha prática, como se fosse algo intuitivo. Então, vou fazer um composto. Vamos supor que eu vou desenhar uma fórmula estrutural partindo... Deixa eu pegar aqui um pincel para mostrar para vocês o que eu estou falando aqui. Caneta. Então, vamos dizer que eu quero desenhar a fórmula desse ácido. HNO3. É o ácido nítrico. Aí, professor, com quem que eu vou começar? Então, vamos olhar, ó. Hidrogênios, valência dele, ou seja, a camada de valência dele tem um elétron, então ele só faz uma ligação. Então ele jamais vai ser meu átomo central. O nitrogênio, família 5A. 5A, 5 para chegar a 8, faltam 3 elétrons. Então quer dizer que ele tem valência o quê? 3. Então quer dizer que ele pode fazer o quê? 3 ligações. O oxigênio, qual é a família? 6A. Quantos elétrons tem na última camada? 6. Quantas ligações ele pode fazer? 2. Então, qual é a valência do oxigênio? 2. Então, quer dizer que o hidrogênio é monovalente, o nitrogênio é trivalente e o oxigênio é bivalente. Então, qual dos 3 átomos consegue fazer o maior número de ligações? O nitrogênio. Então, o nitrogênio é meu átomo central. Eu começo por ele. Então, sempre que eu for construir uma fórmula molecular, uma fórmula de Lewis de um composto, ou que seja uma fórmula estrutural, mas para eu saber a fórmula estrutural, eu vou partir da fórmula eletrônica, eu sempre vou começar colocando no meio central o átomo de maior número de valência, de maior valência, ou seja, o átomo que é capaz de efetuar o maior número de ligações. E o número de ligações nas ligações covalentes é quantos elétrons estão faltando para esse cara adquirir configuração de gás nobre. Entenderam o que eu disse aí, galera? Entenderam? Deixa eu ir no bate-papo aqui. Show. Galera, vamos continuar então. Então, entre 2 átomos, poderá haver até 3 pares de elétrons compartilhados. Então, se haver um par, nós vamos colocar uma ligação simples, vamos chamar isso de ligação covalente simples, ou simplesmente ligação simples. Se houver 2 pares, vamos chamar isso de ligação covalente dupla ou dupla ligação. Se tiver 3, ligação tripla ou ligação covalente tripla, como vocês queiram chamar. Agora aqui, galera, eu vou colocar alguns exemplos de ligações para a gente. Então, como é que ficaria aí o gás oxigênio? Ó, fórmula eletrônica do gás oxigênio, fórmula estrutural, fórmula molecular. Fórmula eletrônica do gás cloro, fórmula molecular. Sim? Olha, do gás hidrogênio, ó, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Professor, e se eu fosse fazer a fórmula estrutural do gás cloro? Ficaria assim, ó. Vamos fazer aqui. Não está saindo, não. Deixa eu trocar meu pincel. Saiu. Epa, ficou ruim. Mas vamos colocar aqui Cl, tracinho. Cl, ó. Esse par foi substituído por uma ligação covalente simples. Aqui tem, professor, se eu tivesse 3 átomos, então aqui eu tenho dois elementos, 3 átomos. Quem é meu átomo central? Sempre o oxigênio, porque o oxigênio ele é bivalente e o hidrogênio é monovalente. Então, quem faz o maior número de ligações fica ao centro. Então, a gente vai começar, ó.
Vou fazer assim, ó. Vou fazer isso aqui para vocês poderem ver, ó. Oxigênio, 6 elétrons na última camada. Vou colocar aqui, ó. Ó. Como ele tem 6 elétrons, ele só faz 2 ligações. Aí os elétrons separados, ó, vou colocar ele de lado lateralmente. Isso aqui é uma estratégia que eu faço. Então eu coloquei, já que eu tenho 6 elétrons na última camada, ele faz 2 ligações, vou colocar 2 pares aqui, ó, em cima e embaixo. E os que estão sozinhos, vou colocar ele de cada um lateralmente. Aí eu vou colocar um hidrogênio aqui, ó, já que ele tem um elétron só. E aqui eu vou ter uma ligação covalente. Vou colocar outro hidrogênio aqui desse lado. Ó. Vou fazer uma outra ligação. Sim? Então aqui eu tenho a fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis, e a fórmula estrutural, como é que fica? Não se preocupe com a geometria ainda. Ó, tracinho, hidrogênio aqui. Tracinho, hidrogênio aqui. Show. Coloquei aqui pra gente. E aqui, olha só, como é que ficaria a fórmula do CO2? Como o carbono tem 4 elétrons, ele faz 4 ligações. E o oxigênio faz 2, então vou colocar uma dupla ligação do lado esquerdo com o oxigênio e outra da mesma coisa do lado direito. Galera, isso aqui é treino, cara. É pegar para treinar. Quem quer aprender é treinar, treinar, treinar. Eu não vou discutir na fórmula matemática, não, tá? Pelo amor de Deus, que é na parte matemática aqui com vocês. Gente, então vamos lá. Só para a gente poder entender. Então, o hidrogênio, eu tenho aqui a minha fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, tá? Aqui eu tenho a minha fórmula estrutural plana, que daqui a pouco nós vamos ter nossa fórmula estrutural geométrica, né, mais à frente. Nós aqui temos a nossa fórmula molecular. Então, assim, nós temos que saber perpassar por cada fórmula dessa. Eu tenho que olhar e saber de o que eu estou falando. Você está falando da fórmula eletrônica, está falando da fórmula estrutural, ou está falando da fórmula molecular? Então, aqui de novo, ó. Vou colocar os elétrons, perfeito, foram compartilhados. Então, aqui eu tenho a fórmula eletrônica, fórmula estrutural plana e fórmula molecular. Vamos considerar um terceiro exemplo aí agora, da água. Então, hidrogênio tem número atômico 1, um elétron na camada de valência. O oxigênio tem número atômico 8, tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então, o hidrogênio, para adquirir configuração igual a do hélio, que tem 2, que é estável, ele precisa de ganhar 1 elétron. Então, ele é monovalente. O oxigênio, ele tem 8. Para adquirir configuração de gás nobre, ele precisa ganhar... Ele tem 6, desculpa. Ele precisa ganhar 2 elétrons para chegar a 8. Então, ele é bivalente. Então, mono e bi. Então, olha só, estrategicamente, vamos colocar o oxigênio, vamos fazer as ligações dele aqui desse lado, e aqui desse lado a mesma coisa, ó. Vamos fazer a ligação. Então, ele fez o quê? Uma ligação aqui com esse hidrogênio e a outra com esse outro hidrogênio. Fórmula eletrônica. Repare que meu átomo central foi o átomo de maior valência. Ó, fórmula estrutural plana, fórmula molecular. Sim? E agora, vou fazer uma fórmula de uma ligação um pouquinho diferente, que é o dióxido de enxofre. Gente, o dióxido de enxofre, ele é formado pelo enxofre e pelo oxigênio. Aí você fala, Jonaci, mas ambos são da família 6A. Então, ambos são bivalentes. Então, quem é meu átomo central? Nesse caso, meu átomo central será o átomo de menor eletronegatividade. Quem é que tem menor eletronegatividade? O enxofre. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, quer dizer, quem vai ficar no centro é o átomo quando empata de maior eletronegatividade. De menor eletronegatividade. Então, no caso, o enxofre. Então, vai ficar assim, ó, o enxofre é o centro com 6 elétrons. O oxigênio precisa de 2. Vai ligar aqui. Ligou. Repare que agora esse oxigênio tem 8, esse enxofre também tem 8, e ainda falta um oxigênio para se ligar, que eu tinha 2. E aí, o que vai acontecer?
Eu não posso pegar esse oxigênio aqui e partilhar aqui. Não vai poder fazer isso inicialmente. Então, ele vai se aproximar, eu fui muito rápido, ele vai se aproximar e ele vai pegar esses elétrons que antes era só do enxofre. Esse tipo de ligação, onde o par de elétron compartilhado vem de apenas um dos elementos, é chamada de ligação dativa ou ligação coordenada. Então, qual é a diferença entre as ligações covalentes simples, dupla e tripla, ligação covalente e uma ligação covalente dativa ou coordenada? A ligação dativa, o par de elétron par compartilhado, ele é proveniente de apenas um dos átomos envolvidos nessa ligação. Galera, como é que ficaria então essa forma estrutural? Antigamente, então aqui houve uma ligação dupla, antigamente nós usávamos essa setinha aqui, ó, para representar que a ligação entre oxigênio e enxofre é uma ligação dativa. Mas hoje, aí o PAC pede para não usar mais assim. Ele pede para a gente trocar essa setinha aqui por um traço normal. Então, por que eu coloquei a setinha? Eu estou colocando a setinha porque pode acontecer de, em algum exercício, aparecer aquela setinha. E aquela setinha indica para a gente que eu tenho uma ligação dativa, ou seja, uma ligação onde o par de elétron envolvido é proveniente de apenas um dos átomos. E qual é o átomo que vai doar esse par sozinho? O de menor eletronegatividade. Quando empata o número de valência, quem é meu átomo central? O átomo menos eletronegativo. Não é o mais elétron, é o menos eletronegativo. Agora, a gente vai falar de algumas exceções, né? Existem exceções. Não é todo mundo que vai ficar estável com 8 elétrons. E aí nós temos que, ó, memorizar. Primeira exceção importante para a gente, o berílio. O berílio, ele se estabiliza com, olha só, berílio. Qual é a família do berílio? Galera, alguém sabe? Berílio 2A, não é? Perfeito? Lembra lá as famílias, a família 2A? Berílio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então ele tem 2 elétrons. Ele recebeu ele compartilhou um par com hidrogênio, formou a estrutura chamada de H2B, e o berílio está estável com apenas 4 elétrons, então é uma exceção. Então é todo mundo que está obedecendo a regra do octeto? Não. O berílio é o nosso primeiro exemplo que fica estável com 4 elétrons. Mais um. O boro também, galera, ele se estabiliza com 6 elétrons. Então, boro é da família 3A, e existe o composto muito famoso, BF3, tá? Onde o boro fez 3 ligações simples. Quantos elétrons que o boro ficou agora? 6 elétrons. E ele está estável. Esse composto é um composto estável. Então, a primeira exceção, o berílio, que se estabiliza com quantos elétrons a camada de valência? 4. A segunda exceção importante para a gente, qual é? O boro, que estabiliza com quanto? 6. Mais uma exceção. O enxofre se estabiliza com 10 elétrons na última camada. Então, existe um composto chamado de SF6, tem nome, mas não vou falar de nome agora para gente, uma fórmula molecular. E eu quero que vocês entendam o seguinte, que ele está estável, ele é estável, e quando o átomo fica estável com mais de 8 elétrons na camada de valência, eu falo que ele está com a sua camada de valência expandida. Questão do ano passado, uma questão do composto formado pelo xenônio, que ele pediu para a gente. Né? Então, ano passado teve uma questão dessa na prova do Enem. Um átomo com uma camada de valência expandida. Então, falar que todos os átomos obedecem à teoria do octeto? Não, existe exceção, e a exceção estou informando para vocês. Então, berílio é a primeira exceção, o boro é a segunda, com menos de 8. Então, berílio se estabiliza com 4, boro com 6. Agora, com mais de 8, camada de valência expandida. Primeiro exemplo que eu dei é do enxofre, que torna estável com 10. Segundo exemplo que eu vou dar para vocês, com 12, né? Desculpa, 10 não, 12, ó, 12. Contei errado, ó. Ele tem 6, que é da família 6A. Então, ó, 6, 2, 4, 10, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Desculpa aí, 12 elétrons.
O fósforo também vai ter uma camada de valência expandida. Ele aqui se estabilizou com 10 elétrons, ó. PCl5. Pentacloreto de fósforo. A gente vai explicar isso mais à frente. É um pentacloreto de fósforo. Ó. Tem 5 cloros ligados ao átomo de fósforo. Quantos elétrons ele tem em sua camada de valência? 10. Mais uma exceção. Tá? Olha o xenônio. O xenônio já tinha 8 elétrons em sua camada de valência. Então, teoricamente, ele não vai ligar, mas existe composto aqui, que eu coloquei Cl, mas subentende como se fosse F, tanto faz aqui. Então, olha só, tem 2, 4, 6, 8, 10 elétrons também na sua camada de valência. O xenônio ficou estável com 10 elétrons na camada de valência. Galera, não é só esses exemplos que eu dei para vocês, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de elementos que apresentam expansão na sua camada de valência. Então, PF5, PF6, SF4, SF6. Então, BRF5. Xenônio pode se ligar com fluxo F2 ou F4. Isso aqui é a fórmula aqui desse composto aqui, ó. Aqui é a fórmula estrutural, fórmula geométrica desse composto. Galera, vocês perceberam que a ligação covalente é uma memorização, né? Então, a gente, assim, uma ideia de exercício era fazer as fórmulas eletrônicas da maioria dos compostos. Eu não mandei essa lista para vocês, porque eu acredito que vocês, em algum momento da vida de vocês fizeram isso. Mas, se for assim, professor, manda para a gente aí uma lista aí com uns 20 compostos de forma molecular para eu fazer a fórmula eletrônica e fórmula estrutural, eu mando também. Aí fica a parte de vocês. Tá? Eu entendo que vocês já fizeram isso e acredito que vocês não serão solicitados para fazer isso aqui. Tá? Tá, vou mandar. Perfeito, Vitória, eu envio sim. Pode deixar que eu vou enviar isso. Galera, para a gente concluir a nossa live de hoje, né, está terminando ligações covalentes e tal, terminar a nossa live de hoje, eu gravei uma videoaula sobre a resolução daquela questão do Enem do ano passado, e eu vou mandar o link para vocês lá no grupo da sala de vocês. E aí, antes de concluir, eu preciso que vocês saiam dessa aula sabendo o que é uma ligação covalente polar e o que é uma ligação covalente apolar. Eu preciso que vocês saibam disso. É simples. Primeiro, a ligação covalente ocorre entre quem? Entre ametais. Lembra? Ligação metálica, metal com metal. Ligação iônica, metal mais ametal, ou metal e hidrogênio. Ligação covalente ocorre quanto? Entre ametais ou ametal mais hidrogênio. Perfeito? Quando é que essa ligação entre ametais ou entre ametal e hidrogênio ou hidrogênio e hidrogênio serão polares e apolares? Toda vez que eu tenho um compartilhamento de elétrons com átomos de diferentes elementos químicos, ou seja, eu tenho hidrogênio com oxigênio, oxigênio e cloro, cloro e flúor, cloro e hidrogênio, nitrogênio com oxigênio, eu tenho átomos de elementos químicos diferentes. Essa ligação será polar. Por quê? Esses elétrons não estarão compartilhados exatamente no meio. Eles estarão mais próximos do átomo de maior eletronegatividade. Então, eu digo que esse átomo de maior eletronegatividade, ele está parcialmente negativo. Então, surgiu um polo parcialmente negativo ali. O átomo que tem uma menor eletronegatividade, esses elétrons serão deslocados para longe dele. É um pouquinho. Então, você vai gerar um polo parcialmente positivo. Repare o que eu fiz aqui. Coloquei 2 símbolos iguais. Estou utilizando o modelo atômico de Dalton para poder explicar isso aqui. Então, olha só. O que vai acontecer aqui? Quando eu tenho esses pares de elétrons forem compartilhados de forma igual, ou seja, com a mesma atratividade, para eles terem a mesma atratividade, eles têm que ter a mesma eletronegatividade. Lembra que a gente calcula essa eletronegatividade, é calculado, mas não a nível médio, a nível superior. Nós só sabemos que todos os átomos de um mesmo elemento químico terão a mesma eletronegatividade.
Então, se eles são compartilhados por átomos de um mesmo elemento químico, eu tenho hidrogênio e hidrogênio, cloro com cloro, oxigênio com oxigênio, nitrogênio com nitrogênio, esses átomos têm a mesma eletronegatividade. Então, eles são compartilhados de maneira igual. Então, essa é uma ligação covalente apolar. Repare que são todas substâncias o quê, galera? Todas substâncias simples. Mas eu estou analisando a ligação, não a molécula. Molécula é a próxima aula, de amanhã. Agora, quando eu tenho átomos que têm eletronegatividade diferente, um vai atrair elétrons mais intensamente que o outro. E lembra que eu falei? Esse que atrai, esse que tem maior eletronegatividade, ele vai ficar parcialmente negativo. Olha só o símbolo que eu estou utilizando aqui. E esse que tem uma eletronegatividade menor, ele vai ficar parcialmente positivo. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver hidrogênio ligado com cloro. Você concorda que esse par de elétrons dessa ligação não vai ficar no meio certinho? Ele vai ficar mais aonde? Ele vai ficar mais para o cloro. O cloro tem uma eletronegatividade maior do que o hidrogênio. Então, quer dizer que aqui, ó, o cloro vai ficar parcialmente negativo e o hidrogênio vai ficar o quê? Parcialmente positivo. Então, essa minha estrutura vai ter polos negativo e polo positivo. Qual é o polo negativo? O átomo de maior eletronegatividade. Quem é meu polo positivo? O átomo de menor eletronegatividade. É só lembrar, ontem fui no clube, briguei e saí correndo. Ixi, que é ó, tá? Ontem. Fiz errado, né? Tô bugadão hoje. Calma aí. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar aqui de novo. Deixa eu apagar aqui e vou começar, hein? Borracha. Apagando tudo. Fui ontem no clube. Eu tô sendo a palavra correta, né? Ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ó, maior, menor, eletronegatividade. Então, qual é o elemento de maior eletronegatividade? Flúor. Então, se eu tenho hidrogênio com cloro, hidrogênio está aqui. Aonde que está o cloro? Está aqui. Então, quer dizer que o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele vai atrair os elétrons com mais intensidade. Então, essa ligação é uma ligação covalente polar. Beleza, galera? Olha, vamos apagar isso aqui, então. Apagar esses riscos aqui que eu fiz. Continuando. Galera, deixa eu... E aí? Como é que foi? Tranquilo? Ligação covalente? Vou mandar a lista que a Vitória pediu para eu mandar a lista para ela. Vou mandar a lista. E espero que a gente tenha concluído aí a nossa aula de hoje. Né? Então, encerramos ligação covalente. Então, passamos ligação metálica, ligação iônica, ligação covalente. Tá? E amanhã nós vamos trabalhar com geometria molecular e polaridade das moléculas. Beleza, galera? Tamo junto aí. Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Né? Ficou algum problema? Tem alguma coisa que vocês não conseguiram entender? Tem... Deixa eu ver aqui, fizeram alguma pergunta aqui para mim aqui.
Não, massa. Galera, ó. Tá, hein? Os materiais da aula já, inclusive, tá no grupo já, tá? Já coloquei no grupo lá. Eu acho que eu mandei pro pré-uni, só se eu mandei pro grupo errado. Eu vou dar uma olhada lá. Talvez eu mandei pro grupo errado, mas eu já tinha enviado. Eu vou ver se eu já enviei e reenvio para vocês. Galera, fui. Um abraço.